Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, dando continuidade no nosso módulo 1, módulo de componentes eletrônicos, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, um assunto que está na moda inclusive, né? Hoje é a aula de número 40. Nós queremos falar a respeito de sensores. Então, a gente quer mostrar para vocês a importância, né? E também, na aula que vem, a gente vai falar um pouco das aplicações e dos tipos, né? Então, vamos fazer uma comparação para nós entendermos o conceito do sensor. Que você tem um circuito eletrônico qualquer, né? Então aqui eu chamo de C1, meu circuito eletrônico. E a princípio, esse circuito eletrônico trabalha, por exemplo, internamente fazendo a sua função. Então eu alimento ele, né? Boto uma polarização aqui de uma tensão DC, um VDC, e ele vai fazer o seu papel, ele vai fazer a sua função, dependendo do motivo pelo qual ele foi criado. O sensor, ele vai fazer algo que vai complementar algumas aplicações em eletrônica. Então, por exemplo, o circuito C1 ele está isolado do mundo. Ele está funcionando somente dentro do funcionamento que ele foi projetado para funcionar. Mas, dependendo do tipo de aplicação, a gente precisa ler sinais externos. Então, estou dando um exemplo aqui de sinais, né, que eu posso querer fazer a leitura. Vou dar um exemplo para você se situar. O acelerômetro. Então, o acelerômetro é um tipo de sensor. A tela touch. Tela touch é também um outro tipo de sensor. As teclas, né? Hoje em dia não se usa muito, mas ainda nós temos algumas teclas, inclusive nos celulares mais modernos, pelo menos a tecla de ligar. Então, a tecla. E assim sucessivamente. Então, quando eu preciso tirar alguma informação, isso é importante. Quando eu preciso tirar alguma informação do ambiente externo, eu preciso usar um sensor. O acelerômetro, talvez você não associou, mas o que é o sensor de acelerômetro? É aquele sensor que quando você mexe o celular, a telinha vira. Por que ela vira? Porque ela sentiu, né, de alguma forma, ela sentiu a aceleração, por isso tem esse nome, ela sentiu que você movimentou a tela numa determinada posição. Ela fez a leitura desse sinal externo, ou seja, um sinal de movimento que acontece fora do celular, né, no exemplo que eu estou dando, e o circuito do celular corrige a posição da tela para poder colocar a tela na mesma posição que o usuário moveu o celular. Então, sensor de acelerômetro, muito usado hoje em dia em celular. Sensor da tela touch, eu creio que não precisa nem muita explicação. É essa tela, né, dos celulares agora que a gente usa, que foi inventada aí pelo Steve Jobs, ou pelo menos foi ele que lançou o conceito, em que a gente não tem mais tecla física, a gente tem a tecla que aparece na tela touch. Então, a tela touch é um tipo de reconhecimento do meu dedo, que é uma coisa que vem do externo, para que o celular interprete e aí ele faça uso dessa informação e acione os programas lá, acione as funções que eu quero que acione no programa que eu estiver usando. Então a tela touch é uma coisa muito moderna, é um sensor capacitivo, né? Tem sensores resistivos de tela touch, mas os mais bem-sucedidos na tecnologia atual são os capacitivos. Então a tela touch é um sensor. A tecla, que é aquela que você aperta para dar o power, é uma coisa que vem do mundo externo. Então também pode ser colocada na categoria de sensores. Então se eu for comparar o sensor com o corpo humano é o circuito. Qual que é o sensor do corpo humano? São os olhos, a boca, o nariz, o olfato, o paladar, o tato. Tudo aquilo que reconhece informação do mundo externo é um sensor. O próprio corpo humano tem essa topologia. Ele tem vários sensores, visão, audição, né, gosto, que é o paladar, cheiro,
Então, de acordo com aquela informação que vem do mundo de fora, você trabalha essa informação e você faz algum tipo de processamento, algum tipo de atuação em cima daquela informação. Se você coloca o dedo em um determinado lugar, qual é o sensor que está sendo usado? O tato. E aí, se está muito quente, o que você faz? Você tira a mão. Para quê? Para não se queimar. Então, o sensor é o teu tato e o teu processamento, o teu circuito, que estaria representado pelo teu corpo, ele vai fazer uma atuação em função do teu tato, em função do sensor que está na tua palma da tua mão, por exemplo. Então, essa é a ideia do sensor. O sensor está muito cotidiano, né, na tecnologia atual. Então, por isso que nós colocamos um tópico para falar somente de sensor. Uma outra coisa que nós precisamos entender são as qualificações do sensor. Então, a qualificação, ou seja, qual é a qualidade, qual é o tipo, né? Onde se enquadra, em que categoria, melhor dizendo, se enquadra o sensor. Então, a gente tem dois tipos, basicamente dois tipos. A gente tem o primeiro tipo, que é os transdutores. E o segundo tipo é um sensor, que é o sensor comum. Vou colocar aqui sensor comum. Qual que é a diferença? A diferença é que o transdutor, você tem o sensor aqui, ó, e aqui você aplica um tipo de energia, vamos supor, por exemplo, vamos dizer que aqui é o microfone, é o mic. É um tipo de, pode ser usado como sensor, né? Sensor de vibração mecânica. Então aqui está a voz, certo? Que é a vibração mecânica. Qual é a grandeza que está sendo colocada aqui? Está sendo vibração. Vibração o quê? Mecânica. Porque você fala, as moléculas se movimentam. Então, vibração mecânica. E o que sai desse lado? Desse lado, vou até mudar de cor aqui para facilitar. Desse lado sai sinal elétrico. Tudo bem? Então, quando eu aplico um tipo de grandeza, ó, do mundo físico, vibração, no caso a vibração pela voz, o sensor microfone traduz diretamente esse sinal para um sinal elétrico, ou seja, se aqui está movimentando em vibração, ele vai produzir um sinal aqui que tem a ver com esse tipo de vibração que está acontecendo aqui na voz, sendo traduzido. Por isso esse nome transdutor está sendo traduzido diretamente para um sinal elétrico. Tudo bem, pessoal? Então é isso que é importante. O outro tipo de sensor, vou até apagar aqui para a gente poder facilitar aqui, né, nosso entendimento, e podemos também desenhar, né? O outro tipo de sensor, ele é parecido com esse daqui, só que a diferença é a seguinte, ó. Ele pega um determinado sinal, por exemplo, ele está fazendo uma medida de alguma coisa física. Então ele está fazendo uma medida de distância, por exemplo. Né? Uma medida de distância. Então ele está medindo um ΔX. E desse lado aqui, ele não vai traduzir direto para um sinal elétrico. Ele vai fazer, por exemplo, uma tradução em que desse lado ele vai variar, ele vai ter um delta. Delta representa variação, tá? ΔX, variação de medida, de espaço, né? No caso, distância. Ele vai trazer como resultado uma variação de uma capacitância. Mas espera aí, ele está traduzindo a grandeza espaço, vou até escrever aqui para não deixar nenhuma dúvida. Medida de distância nada mais é do que uma medida de espaço. Então, ele está traduzindo espaço para uma outra grandeza. Que grandeza é essa? No caso, o valor de um capacitor, né? Que é a capacitância. Então, é um capacitor variável. Tudo bem? Só que a capacitância não é o que eu quero. A capacitância está saindo como uma tradução do espaço, mas o que eu quero medir não é capacitância. Então, eu vou precisar de um circuito que vai ser ligado aqui, ó. Ele vai ser ligado aqui, né? Vai ser conectado nesse capacitor que está variando por causa da variação de espaço, e ele vai traduzir. Ele vai traduzir numa grandeza que eu quero. Vai ser traduzido. Melhor, né? Colocar assim.
Então ele vai medir o espaço, vai traduzir isso num valor de capacitância, dependendo da distância que ele está medindo, tem um valor de capacitância. Essa capacitância vai ser traduzida através de um outro circuito. Então eu preciso de um outro processo para tirar a medida. A medida só vai estar pronta a partir dessa tradução. A medida vai aparecer aqui, ó. Então, qual a diferença desse para esse? Esse aqui é direto. Esse aqui é uma vibração que vira um sinal elétrico. Então, ele está traduzindo diretamente, ele é um transdutor. Aquele que é um sensor comum é aquele que vai fazer a medida, mas ele precisa de um processo, através de algum circuito, alguma eletrônica adicional, para conseguir traduzir. Então, quando é uma medida indireta, que aqui, ó, aqui é direto, vem daqui, passa no sensor, sai direto. Então, quando é direto, é transdutor, aqui é direto. Ó. Quando é indireto, que é esse caso aqui, ó, indireto, aí ele é um sensor. Então a diferença do transdutor para o sensor é essa. O transdutor é uma tradução simultânea. O sensor comum é uma tradução com intérprete. Vamos colocar dessa forma para você entender. Tudo bem, pessoal? Então, isso dá a qualificação de sensor. A qualificação de sensor são duas. Tem o transdutor e tem o sensor comum. Uma outra coisa que nós podemos observar no sensor, né, uma coisa que é importante observar no sensor, é a questão da sua curva. Então, vamos apagar tudo aqui. Né, vamos fazer aqui a explanação aqui da curva, para a gente poder avaliar o tipo, né, de sensor e o tipo de curva que ele apresenta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, um exemplo simples. Eu tenho aqui o meu gráfico e eu tenho um determinado sensor que ele tem esse tipo de resposta. Ó. Então, o que está acontecendo? Vamos dizer que é um sensor lá da voz. Então, eu vou colocar aqui, que aqui a medida aqui seria a corrente, que é um sinal elétrico. Tudo bem? Então, aqui seria a minha escala elétrica. Corrente é sinal elétrico. Aqui, eu tenho, por exemplo, uma medida de pressão sonora, que seria, por exemplo, a minha voz. Então, aqui está a medida da voz. Então, eu tenho aqui, conforme eu tenho uma pressão, eu tenho uma correspondência em elétrico. Uma pressão, eu tenho uma correspondência em elétrico. Uma pressão, eu tenho uma correspondência elétrica. E assim vai. Para cada valor de pressão acústica, sonora, eu vou ter uma representação aqui no elétrico, ó, no eixo do I. O I está aumentando porque a pressão sonora está aumentando. Estou exemplificando bem aqui para vocês não terem nenhuma dificuldade. Agora, existem sensores que não são esse tipo de comportamento. Aqui é o comportamento linear. Ou seja, da mesma forma que ele cresce nesse eixo aqui, ele cresce nesse eixo aqui. Ele cresce aqui e cresce aqui. Então ele cresce de forma linear. Linear que quer dizer? Que ele cresce de maneira igual. É uma coisa que é uma reta. Agora, existem sensores que são assim, ó. Ele não cresce de maneira linear. Ele tem uma outra curva. Esse que eu coloquei em azul aqui, ó. Vamos dizer que essa curva aqui é a curva de um sensor X, que eu não sei qual sensor que é. Estou dando um exemplo aqui. Então, esse sensor, ele já não é linear. Então, eu preciso de uma eletrônica. Se eu quiser traduzir isso de uma forma linear, eu preciso de uma eletrônica para poder avaliar. Eu não posso pegar esse valor aqui no I e achar que veio desse valor. Na verdade, ele até veio, mas ele não está correspondendo, porque esse aqui deveria estar aqui, mas está dando aqui, ó. Então, a forma que ele traz o sinal é um outro formato, é uma outra curva. Então, esse tipo de sensor é um sensor não linear. Vou colocar aqui, ó. Não linear. Isso aqui tem importância? Tem importância, porque tanto para a pessoa que vai projetar, como para a pessoa que vai dar manutenção, se você está medindo um sensor linear, fica fácil de você fazer a medida. Você sabe lá que você bota uma determinada grandeza aqui, por exemplo, pode ser uma pressão, pode ser um peso. Eu dei o exemplo da voz, mas poderia ser outra medida, tá?
E você sabe que uma determinada quantidade você consegue simular. Aí você vai lá com o multímetro e você espera encontrar, por exemplo, você espera encontrar 20 miliamperes na parte elétrica. Só que você vai conseguir fazer essa medida fácil se ele for linear. Se ele não for linear, até a tua manutenção vai se tornar um pouco mais difícil, porque ele não é linear. Então você vai ter que descobrir qual é a relação entre a entrada, né, vou ter que colocar aqui a entrada, e a saída, que é o I aqui, ó. Ele é linear? Não, ele não é linear. Então eu não posso avaliar ele como se ele fosse uma reta. Então, tanto para quem faz o projeto como para quem dá manutenção, já tem que tomar cuidado com isso aí, né? Observar essa questão. Depende, claro, da aplicação, né, pessoal? Mas eu tô colocando de maneira genérica para vocês entenderem quais são as dificuldades. Um sensor linear é direto a medida, é mais fácil de ler do que um sensor não linear. Uma outra coisa que nós podemos falar de sensor, né? A gente está pegando o conceito básico de sensor. A gente pode avaliar o sensor também pela faixa de atuação. Então, por exemplo, no caso da grandeza voz, qual é o range, ou seja, qual é a faixa que ele pode medir? Vamos dizer que aqui fosse uma unidade, não importa, tá? Eu estou dando um exemplo, mas é hipotético isso aqui. Vamos dizer que aqui o máximo é 120. E o mínimo é menos 10. Então aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Então eu tenho que ver de onde até onde o sensor trabalha. Por quê? Porque se você for trocar na manutenção, se você for colocar um sensor, estou falando de pessoas que vão trabalhar com este nicho, tá? Eu estou dando a base para todos os profissionais, não só para a área de manutenção em equipamentos de informática, como a gente sempre coloca para vocês. Você precisa conhecer o mínimo, o básico. Se você for atuar nesta área, né, que tem a ver um pouco com instrumentação, você precisa conhecer. Então, se você lá tirou um sensor, por exemplo, de temperatura, a gente vai falar na aula que vem em detalhes, você tirou lá, e ele trabalha de menos 10 graus, vamos colocar uma medida que você conhece com facilidade, ele trabalha de menos 10 graus a 120 graus. Se você for substituir esse sensor por um sensor que trabalha de 0 a 120, ou que trabalha de menos 10 a 100, por exemplo, você pode colocar ele lá e ele pode funcionar, mas pode ser que num determinado momento ele vai falhar. Por quê? Porque está fora da faixa. Então não adianta eu querer colocar um sensor, né, que às vezes nós não vamos encontrar aquele sensor, talvez não é fabricado mais. Tem todas essas questões. Na prática, a coisa é um pouco diferente. Então, às vezes, a gente vai encontrar um sensor similar, né? Eu sempre falo, inclusive, para outros componentes, né? O transistor que você vai colocar, às vezes você não vai achar aquele código, então você vai colocar um parecido. E aí você tem que ver um sensor que esteja dentro da faixa de atuação. Se o circuito original era de menos 10 a 120, procure um que tenha esta faixa, ou que pelo menos seja igual ou melhor do que essa faixa. Que não seja muito diferente, esse é o ideal, né? Porque se você colocar um sensor muito diferente, aí você pode ter problema também. Você coloca um que tem uma faixa muito grande, aí dentro dessa faixa aqui ele não vai medir direito. Então tem toda essa questão. Então, um outro parâmetro para avaliar sensor é a faixa de atuação, ou seja, ele mede de quanto a quanto, né? A faixa de medida. Tudo bem, pessoal? Então é importante a gente avaliar, né, e observar isso. Eu estou falando coisas que podem ser aplicadas em manutenção. Eu já vi gente querer substituir sensor num determinado equipamento que o sensor que ele colocou, num primeiro momento funcionou, mas depois começou a dar problema. Por quê? Porque está fora. Está fora e aí ele achou que estava dentro e não estava. Então a gente tem que observar, temos que ter esse cuidado. E um último item que eu queria apresentar para vocês, como item que você tem que considerar, são a variedade de sensores, tá? Vou apresentar para vocês, basicamente, só vou citar, né? Na aula que vem a gente vai detalhar. Hoje eu só vou citar. Então a gente pode ter sensores de temperatura, a gente vai ver que tem vários modelos, cada um com a sua característica. A gente pode ter sensor de luz, a gente vai dar alguns exemplos. A gente pode ter sensor de velocidade, dar alguns exemplos também. Sensor de vazão. Para que serve o sensor de vazão? Sensor de vazão é para você medir fluido.
né? Isso é uma coisa que pode ser usada num processo aí, de algum equipamento. E sensor de posição. Existem outros? Existem. Estou dando para vocês os mais comuns, tá? Então, esses sensores aqui são sensores que a gente vai encontrar em alguns equipamentos aí. Qual sensor que você vai se deparar depende da tua área de atuação. Mas eu preciso informar vocês daquilo que existe, daquilo que está no mercado aí e sendo usado. Claro, existem outros, inclusive, que talvez fogem dessa lista, tá? Mas com a base que eu vou passar na aula que vem detalhada, vocês vão ter condições de interpretar, pegar a curva de um sensor e falar, opa, esse sensor ele funciona, ele é linear, esse sensor ele trabalha na faixa de atuação tal, esse sensor aqui ele é um transdutor ou ele é um sensor comum. Todas essas informações vocês vão ter condições de entender e interpretar, tá? Esse sensor do celular, por exemplo, que eu coloquei do acelerômetro, ele está medindo o quê? Ele está medindo variação de movimento, a aceleração. Então ele não está nem incluído aqui, ó. Embora que seja um sensor que acaba medindo, de certa forma, posição, mas o sensor em si não é de posição, ele mede aceleração. Ele traduz isso numa posição, né, que é a posição da tela. Você vira a tela, ele viu que acelerou para a direita e ele muda a tela conforme a aceleração que ele sente. Então ele está traduzindo aceleração para posição. Então ele não é um transdutor, ele é um sensor comum. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente queria passar para vocês nesse primeiro momento. Um conceito importante, conceito que vocês têm que ter. E vocês vão se deparar com certeza com esses sensores. Esse sensor aqui em especial de temperatura, esse aqui eu acho que praticamente todos os equipamentos, em geral, de alguma forma usa esse sensor. Tá? Sensor de temperatura e sensor de luz, né? Vamos dizer também que parte de câmera, a câmera reconhece o quê? Câmera reconhece luz, né? Para poder filmar. Inclusive nível de intensidade de luz. Isso não deixa de ser uma forma de sensoriar, uma forma de medir. Então, temperatura e luz a gente vê. Temperatura a gente encontra em amplificadores. Amplificadores usam sensores de temperatura. Para quê? Para controlar ali o estágio de saída, né? Também na parte dos circuitos de chaveamento que esquenta, tem sensor de temperatura. E aí por aí vai, né? Então, sensor de luz, como eu dei exemplo de câmera, sensor que faz até acionamento do infravermelho, ele vai detectar o nível de luminosidade. Tudo bem, pessoal? Então, queria apresentar para vocês os sensores, algumas características, né, básicas que eles têm, e vocês podem, então, entender a base, para depois, quando eu entrar na especificação da aula que vem, vocês já estão sabendo um pouquinho já sobre sensores. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.